O Will é americanizado, é um negócio diferente. Deus abençoe David, Deus abençoe Isaac, Deus abençoe a todos os queridos irmãos, os irmãos que nos assistem pela internet. Deus abençoe a todos. Quem deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu tenho uma palavra muito simples, muito objetiva, mas se você abrir o seu coração, você vai sair dessa manhã renovado pela presença de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então vamos lá, banda, Deus abençoe vocês. Irmã Neide, Deus abençoe também em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 1. Todos que encontraram, digam amém. Eu tenho certeza que só na leitura desse texto alguém já vai sentir a presença de Deus. Vamos lá? E então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, aleluia, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu vou repetir apenas este versículo, porque é sobre isso que eu irei ministrar. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Levante o dedo de profeta para cima, o mais alto que você pode levantar. Isso. Balance o dedo até você receber a autoridade de Deus. Balance o dedo de profeta. Eu vou contar até 3. Eu gostaria que no 3 você liberasse uma palavra para pelo menos 3 pentecostais que sentaram perto de você. Se ele não der glória a Deus, não tem problema, a bênção volta em dobro para você quando você profetizar. Mas no 3, diga para pelo menos 3 pessoas: o ano da restauração chegou. 1, 2, 3, abre a boca e profetiza, vai. Quem é o sonoplasta? É lá em cima? Se você toma posse, dá um brado para o Todo-Poderoso ouvir. Sem estar fazendo barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como chama o sonoplasta, pastor Rodrigo? Samuel, nome de profeta. Samuel, você aumenta um pouquinho para mim o microfone, por gentileza. Glória a Deus. Todos que me ouvem digam amém. Serei muito breve. Bom, todo tipo de pessoa procura Deus. Todo tipo de pessoa procura Deus. Isso é uma verdade incontestável. Pastor Rodrigo, o branco, o negro, o sábio, o leigo, todo tipo de pessoa procura Deus. Mas eu aprendi que Deus só procura por um tipo de pessoa. Eu vou repetir só mais uma vez, para você gravar nas tábuas do teu coração. Todo tipo de pessoa procura Deus, mas Deus, David, só procura por um tipo de pessoa. E antes de responder aqui, qual é o perfil, o tipo de pessoa que Deus procura, eu gostaria que vocês me respondessem algumas perguntas. Primeira pergunta: alguém aqui acredita que Deus tem todas as coisas na palma das suas mãos? Além de mim, quem aqui acredita que Deus sabe de todas as coisas? Me dê um sinal.
Segundo o texto, irmã Neide, de Isaías 43, antes que houvesse dia, Ele já era Deus. Antes que houvesse noite, Ele também já era Deus. Ele chama as estrelas pelo nome. E nós pregamos a todo o tempo que Ele tem todas as coisas na palma das suas. Então, baseado nesses fatos, a pergunta que eu faço para quem me ouve essa manhã é: você acha que Deus precisa procurar alguma coisa? Você já parou para pensar isso? Deus precisa procurar alguma coisa? Não seria um pouco contraditório dizer que Ele precisa procurar e dizer que Ele tem todas as coisas na palma das suas mãos? Nós entramos em uma dúvida, mas o que eu acho interessante, e aí os amantes da palavra de Deus vão pegar isso daqui com facilidade. O que eu acho interessante é que a nossa resposta, obviamente, é não. Deus não precisa procurar por nada, porque Ele é Deus, Ele tem tudo nas mãos. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar Deus em ação de procura. Deixa eu ver quem é de Bíblia, vem comigo. Ele procurou Adão no jardim do Éden. Quando Adão come do fruto, descobre a sua nudez, se envergonha dela, nós vamos ver Deus descendo ao jardim, procurando por ele, dizendo: o que aconteceu? Por que se escondes? Era Deus procurando. O mesmo Deus procurou Caim pela morte do seu irmão Abel. Olha Deus procurando de novo. Mas lá na frente, e agora aqui é a chave para quem está ligado pegar, estava acontecendo uma conversa, um diálogo entre Jesus, você quer ver quem é de Bíblia se manifestar agora, pastor Rodrigo, e uma mulher que nós a conhecemos como samaritana. No meio da conversa entre Jesus com a tal samaritana, Jesus revelou qual é o tipo de pessoa que Deus procura. Lucas, e qual é o tipo de pessoa que Deus procura? Eu vou falar o versículo para quem veio glorificar a Deus essa manhã. Porque em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: mas a hora vem, e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e ele terminou a fala dizendo: pois são estes que o Pai procura. Se valeu glória, você libera. Ele não está olhando para a cor da pele, classe social, conta bancária. Ele está olhando se alguém consegue começar 2022 adorando em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cristão desde berço, como nós gostamos de dizer. E desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, eu ouço falar que existe diferença entre o adorador e o verdadeiro adorador. Quem mais já ouviu isso? Dá um sinal para mim. Pois bem, isso é uma verdade. Uma coisa é ser chamado adorador, outra coisa é ser chamado verdadeiro adorador. A diferença existe, e a verdade é que ela não é muito difícil de ser encontrada. Preste atenção numa coisa:
Sabe qual é o problema? É que as pessoas limitam demais o que é verdadeira adoração. E se eu disser aqui essa manhã que verdadeira adoração é o cantar louvores, eu estou no raso do que é verdadeira adoração. Se eu disser aqui que verdadeira adoração é dar gritos de júbilo ao Senhor, eu estou no raso do que é verdadeira adoração. Se eu disser que verdadeira adoração é coreografar uma dança, eu estou no raso do que é verdadeira adoração. Eu vou falar uma verdade para quem está ligado concordar comigo. Tudo isso que eu citei são formas de adorar, mas é muito pouco para descrever um verdadeiro adorador. Deixa eu falar para você liberar um brado de vitória essa manhã. Adoração não é um estilo de música. Adoração precisa ser um estilo de vida. Eu gostei do glória a Deus de quem está me ouvindo. Eu vim essa manhã unicamente com uma simples mensagem de Deus. E a mensagem é: você vai sair deste domingo pela manhã sabendo se você tem sido um adorador ou um verdadeiro adorador. Se isso não te atrapalha ou não te constrange, põe a mão no ombro de quem está na direita. Primeiro dá uma olhada, vê se é canela de fogo, reteté de Jeová. Toca no ombro dele e diga assim: essa manhã você vai sair daqui ciente de qual adoração você tem entregue diante de Deus. Quem está preparado para ouvir, dá um glória bem alto. Pastor Rodrigo, não serão todos que irão concordar comigo. Pode ser que fique até algumas caras bravas no meio do povo. Mas hoje eu vim esclarecer de uma vez por todas qual é a maior diferença entre o adorador para o verdadeiro adorador. Eu posso falar qual é? Diga amém. Olha para cá, lá vai. Sem dúvidas, a maior diferença entre o adorador para o verdadeiro adorador é que o adorador só consegue entregar um culto de louvor a Deus na zona de conforto. Enquanto que o verdadeiro adorador é diferente. Eu já comecei a sentir a presença do Eterno aqui. Eu vou falar uma verdade e eu sei que os espirituais vão glorificar comigo. Você quer conhecer quem é adorador de verdade? Diga quero. Então não conheça ele no dia da vitória, no dia da bonança. Não conheça ele com as portas abertas. Não conheça eles bem no casamento. Não conheça ele pregando ou cantando todo dia. Não conheça eles com a despensa cheia. Não conheça eles sem crise nenhuma no meio da família. Você quer saber quem é adorador de verdade? Diga quero. Pega ele na prova. Pega ele no deserto. Pega ele passando pela fornalha de fogo ardente. Pega eles com crise no casamento. Pega eles com dificuldade no meio da família. Pega ele perdendo tudo. Aí alguém vai me olhar e vai dizer: mas você tem base bíblica para o que você está falando? Vem comigo. Como falar de verdadeira adoração e não falar de Jó?
Eu vou falar para quem está dando glória, porque a nuvem já está baixinha aqui. Para quem conhece sabe que Jó foi o homem mais rico e poderoso do Oriente. Deixa eu te falar alguns números para você ter noção da riqueza que Jó possuía. Em Jó capítulo 1, versículo 3 a seguir, a Bíblia vai dizer que Jó, e para dar glória agora só quem não tem inveja, porque era bênção sobre bênção. A Bíblia vai dizer que Jó possuía, Will, 7.000 ovelhas. Para quem não entende o significado disso, naquela época não tinha empresa de roupa, de agasalhos, máquinas como tem hoje. Os agasalhos eram feitos da pele e da lã da ovelha. O estoque de Jó era de 7.000. Estava bom ou não estava? Mas deixa eu melhorar, olha aqui para mim. Ele também possuía 3.000 camelos. Você não entendeu o que é isso? Deixa eu ver se você entende agora. Naquela época não tinha carro, moto, não tinha bicicleta, mobilete, carrinho de rolimã. Naquele tempo o meio de transporte era o quê? Os cavalos, os camelos. Isso aqui é para você dar um glória. Ele olhava para a garagem dele e tinha 3.000 camelos para ele andar. Está na Bíblia. Ele também possuía 500 juntas de bois. O Dan, era carne assada todo dia. Toma posse aí também que eu estou profetizando para você. E a maior riqueza, irmã Neide, que um homem pode ter, que valia mais do que qualquer dinheiro, a sua família. Uma esposa que ele amava, 10 filhos. Que crente não faz filho, crente faz tribo. 10 filhos que Deus havia lhe concedido junto à sua esposa. Irmão, olhe para mim aqui. Tem que ser sincero no que eu vou perguntar. Com essa vida, nessas condições, estava difícil entregar um culto a Deus? Estava duro entregar um culto a Deus? Estava fácil. Uma mão com açúcar. A mão fica até leve no culto. O glória sai com naturalidade. Ninguém tem que mandar ele levantar a mão e dar glória. Ele vem para o culto animado. É domingo de manhã, ele acorda, coloca o louvorzão alto e fala: eu vou adorar o meu Deus. E vem naquela alegria, oh glória, naquele entusiasmo. Só que o negócio vai apertar. E a Bíblia vai dizer que Deus permite, o diabo vem e toca. E Jó perdeu tudo. Toquem pelo menos 2 pessoas e fala assim, ó, agora o negócio estreitou. Fala aí para ela. Você vê que a nuvem está baixinha. Eu nem comecei a profetizar ainda e Deus já está renovando algumas pessoas aqui no meio. Ele perdeu tudo. Da noite para o dia a empresa quebrou, os negócios caíram, e o pior de tudo, se você não sabia desse detalhe, ele enterrou os 10 filhos. Já aconteceu de algumas pessoas chegar e falar assim: ô Lucas, ora por mim que eu estou na prova de Jó. Eu falo, nunca diga um negócio desse, porque você não sabe a dor de enterrar 10 filhos. Ele carregou 10 esquifes, e a verdade é que o diabo bateu o pé e disse: se eu tocar no que ele tem, olha a afronta,
ele deixa de ser quem ele é. Se eu tocar no que ele tem, ele perde a identidade de verdadeiro adorador. Pera lá, o que levou o diabo a ter tanta convicção disso? Se você está ligado, você vai pegar com facilidade. Sabe por que o diabo afirmou aquilo com tanta certeza? Só quem está vivo grita bem alto. Por quê? Lá vai. Sabe por quê? Porque Deus lhe perguntou: de onde vens? Ele disse: eu venho de rodear a... Sabe por que ele estava com tanta certeza daquilo? Porque quando ele rodeia a terra, o que ele mais vê é algumas pessoas que batem no peito e falam: eu sou adorador. Mas no dia da prova, perde a identidade. Quando ele passeia pela terra, o que ele mais vê são pessoas que batem no peito e falam: eu adoro de verdade. Mas quando perde alguma coisa, perde até o caminho da oração, perde o caminho da intimidade. E eu vou falar um mistério para quem gosta de mistério. O diabo é astucioso. O diabo acha que ele pode comprar e contaminar qualquer pessoa. Quer que eu provo na Bíblia? Então vem comigo. Ele tentou comprar o nosso próprio Cristo no deserto, quando disse para ele: transforme as pedras em pães. Se ele tentou mudar a identidade de Cristo, quem dirá a nossa? Só que eu vou falar para quem está me ouvindo: é aí que ele se quebra todinho, é aí que ele cai do cavalo. Porque enquanto tem gente que busca Deus por aquilo que Ele pode oferecer, ainda existe uma igreja de joelho, clamando a Deus por aquilo que Ele é. Tem adorador aqui, tem adorador aqui. E eu vou falar para quem está dando glória. Deus disse: você quer tocar? Vai tocar. Aí ele tocou nas ovelhas e Jó está calado. Aí ele tocou nos camelos e Jó está calado. Aí quando ele toca nos filhos, Jó não suportou a dor. E vamos falar uma verdade? Olha aqui para mim. Ele perdeu tudo, mas quem restou ao seu lado? A esposa. E o que a esposa é? Ajudadora, conselheira, coluna de Deus. Ele vira para a esposa, esperando ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio. E quando ele diz: o que é que eu faço? Você lembra a resposta dela: amaldiçoa esse Deus e morre. Eu vou falar para quem está me ouvindo. Quando ela disse essa frase, parece que eu estou vendo o diabo comemorando e dizendo: é agora que ele vai perder a identidade de adorador, é agora que ele vai entregar os pontos, é agora que eu vou ter razão nessa história. Só que se é verdade, você abre a boca. É nas piores fases da vida que nós comprovamos a identidade e a essência que habita dentro de nós. Porque na hora que Jó passou por isso, já tem adorador pegando ali. Ele tinha tudo para jogar tudo para cima, perder a identidade, e o diabo bater no peito e falar: eu sempre soube, eu tinha razão, mas eu vou falar uma vez. Porque é nesse momento que Jó vai tomar uma atitude inesperada. E qual? Ele rasgou as vestes dele. Ele se lançou no pó e na cinza. E quando ele se lançou no pó e na cinza, parece que eu vejo o inferno dizer: é agora que ele desvia, é agora que ele larga de mão, é agora que ele coloca Deus na parede. Só que foi no pó e na cinza que já levantou a mão para o céu, abriu a boca e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele.
Levante as mãos na altura do seu milagre. Tem adorador de pé. Ele vira para a esposa e diz: você aceita o bem de Deus com prazer e não quer aceitar o dia mal? Lá vai mais uma. Nu eu saí da barriga da minha mãe. Aperta a mão de quem está dando glória, se você pode. Se você está vivo, aperta a mão de quem está dando aleluia. Dá uma olhada primeiro, chacoalha a mão dele, porque eu tenho um decreto de vitória para alguém aqui essa manhã. A raiva que o diabo tem é que eu estou pregando para uma igreja que venceu 2 anos de pandemia. Tem gente aqui que enterrou família, tem gente aqui que está quebrado, mas em vez de estar em casa, veio no janeiro profético abrir a boca e adorar. Levante as 2 mãos ao céu. Eu convido toda a de Campinas a entregar 1 minuto ininterrupto de adoração. Aquele que vive, aquele que reina. Quem está desligado fica quieto, quem está com sono fica quieto, mas quem veio adorar, levanta a mão. 1 minuto de glória agora. Vai. Que nefância, como nuvem de remaia, de ocanda catito, a cateteru de ocataramaia, remanácia, comanaia, tequeteremita. Se tem adorador aqui na de Campinas, levante a mão e entra nesse diocana. Sopra, fa, taca, tata, atatacata. Eu não sei se vai valer o teu glória, mas esse é o ano que ele vai pôr um basta no cativeiro de alguém. Aperta a mão de quem está do seu lado e fala: aguenta só mais um pouquinho. Fala para ele, fala só mais um pouco, porque você já está no ano que Deus vai restituir a sua vida. Teramaia Súria. E ele se apresenta e diz: deixa eu tocar. E Deus fala: quer tocar? Então toca. Vai lá. Eu vou falar para quem trouxe glória a Deus aqui essa manhã. Deus não faz absolutamente nada em vão. Havia um propósito nisso aqui. Como nuvem. Olha como a nuvem está baixinha no meio da igreja. Você quer tocar? Toca. Faz o que quer fazer. E aí eu vou liberar um negócio para quem está vivo. Escuta uma coisa. Havia um propósito nisso. Eu perguntei na introdução: quem concorda que Deus sabe de todas as coisas? Dá um sinal de novo para mim. É muito simples, mas se valeu glória você libera. Olha para cá. A gente ouviu a vida inteira que isso aqui foi um teste para Jó. Sim ou não? Sim ou não? A vida inteira. Tudo é questão de ponto de vista. Cada um tem o seu. Só que na minha opinião, dentro do que eu estudei sobre essa história, para mim, pastor Rodrigo, isso aqui nunca foi um teste para Jó. Sabe por quê? Olha para cá. Primeiro, não foi o diabo quem falou de Jó para Deus.
Porque tem gente que acha isso, pega uma parte sem o contexto e fala: o diabo saiu do lugarzinho dele e foi lá falar de Jó. Negativo. Você quer ver quem é de Bíblia abrir a boca agora para dar um brado? O texto diz assim: e Deus perguntou: de onde vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus perguntou de volta: vistes o meu servo Jó? Aí olha o que Deus vai falar dele: como ele é íntegro, como ele é reto, como ele é temente, como ele se desvia do mal. Deus falou de Jó. Aí a pergunta que eu faço aqui é, mas só para quem está ligado: por que Deus falou de Jó para o diabo? Qual era o propósito por detrás disso? Chacoalha quem está do seu lado e fala assim: ó, essa é para você. Avisa para ele. Eu vou perguntar, e quem me responder ligado, pega com facilidade. Escuta uma coisa: na minha opinião, Deus falou de Jó para o diabo para dar uma lição no diabo. Jó teve os seus aprendizados com tudo que viveu? Com certeza. Mas a maior lição de todas não foi em Jó. A maior lição foi no diabo. Lucas, me convence, eu vou torcer para você abrir a boca e ser renovado agora. Só mais uma vez, quem concorda que Deus sabe de tudo, dá um sinal com a mão. Então lá vai. Você acha que quando Deus falou para o diabo: vistes o meu servo Jó, Deus já não sabia da proposta que o diabo ia fazer para testar a fidelidade dele? Quem acha que Deus já sabia da proposta que o diabo ia fazer, me dá um sinal. Aí essa pergunta vai te confrontar: e se Deus sabia da proposta, Deus também já não sabia do resultado do teste? O Danilo pegou, se ninguém mais pegou, eu vou repetir. Quando Deus permitiu, Ele já sabia o resultado do teste. Lucas, melhora para mim, eu vou melhorar. Quando Deus disse para Satanás: pode tocar, era Deus falando: faz o que quiser fazer, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Levanta a mão na altura do seu milagre. Levante a... Olha lá, tem vaso tomando posse. Eu vou falar para quem dá glória. Tem meia dúzia na arquibancada dizendo: ela vai morrer, ele vai desviar, ela não vai aguentar. Estão me esquecendo que Deus te conhece. Eu estou profetizando: vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas em 2022 você vai ficar de pé. Aperta a mão de quem está dando glória. Aperta a mão dele. Aperta a mão de quem está dando aleluia. Dá uma olhada primeiro. Chacoalha a mão dele e diga assim para ele: ó, Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Ele te trouxe aqui essa manhã para dizer: aguenta, eu só estou permitindo porque eu sei a sua estrutura. Você vai ver o que eu vou fazer depois desse cativeiro. Levanta a mão, dá a maior glória que você pode dar. Bate na mão de 3 pentecostais e fala assim: ó, Deus te conhece. Fala para ele. Fala, fala. Fala, fala aí. Olha lá, tem profeta de pé. Remaia, teremanache, comanasio, eremicamaia, súria. Quem está me ouvindo, levanta a mão e dá glória a Deus.
recebe a última. E o diabo veio e tocou, aqui, lá, aqui, e já perdeu tudo. Eu vou torcer para vocês dar a maior glória desse janeiro agora. Missionário Danilo, tem textos na Bíblia que quando a gente começa a ler, o coração dá aquele aperto. Aí quando a gente lê a continuidade, a gente glorifica por aquilo ter acontecido. Você quer ver um exemplo? É triste ou não saber que Jó perdeu tudo? Quem acha triste, me dá um sinal com a mão. Presta atenção numa coisa. Uma coisa, para dar glória agora só quem é espiritual, é algum amigo meu falar bem de mim. O senhor já pegou, né, o mistério? Uma coisa é o missionário Danilo falar que eu sou gente boa, é meu amigo. Uma coisa é o meu amor falar que eu sou um amorzinho. Eu sou, né, vida? É a minha noiva, pastor Rodrigo. Agora o senhor tem noção o que é o próprio Deus? Eu vou de novo. O que é o Deus que sabe o que ninguém sabe, vê o que ninguém vê, dá boas recomendações de alguém. Quem falou bem de Jó não foi amigo dele, porque nem tudo meu amigo vê. Quem falou bem dele é o Deus que não dorme, que vigia. Aí a pergunta que eu faço para quem está me ouvindo é: não dói do seu coração saber que Jó passou por todo aquele vento? No meu dói, mas lá na frente o texto me conforta. E é esse conforto que vai ser um renovo para alguém aqui. Eu vou jogar e pega só quem está ligado, porque a mesma Bíblia que diz que Jó perdeu tudo, é a mesma Bíblia que vai dizer assim: e a mão de Deus devolveu. Aí algum curioso vai dizer: mas devolveu a mesma medida? Não, pega quem quer pegar. E Deus devolveu tudo em dobro. Você pode levantar a mão na altura do milagre. Eu vou jogar, e se é para você, você abre a boca. Eu não sei o que você perdeu nos 2 últimos anos. Eu não sei o tamanho da porta que se fechou para você, mas Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para De Campinas: avisa que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Levanta o dedo de profeta, aponta para quem está dando glória, aponta para quem está dando aleluia. Dá uma olhada primeiro e diga para ele: se eu fosse você, fala mais alto, se eu fosse você, já agendava o dia do culto de ação de graça, porque nesse ano Deus vai restituir o que o diabo... Ele está restituindo famílias aqui. Quem toma posse vem no glória. Ele está restituindo casamentos aqui. Ele está restituindo empresas aqui. Ele está restituindo ministérios aqui. Aperta a mão de quem está do seu lado e fala assim: ó,
desse ano não passa. Fala para ele. Ele devolveu tudo em... Tá fraco. Ele devolveu tudo em... Tudo em dobro. Exceto uma coisa. Pastor Rodrigo, deixa eu ver se esse povo é bom de matemática. Jó perdeu 7.000 ovelhas. Deus devolveu quantas? Ele perdeu 7.000. Deus falou, não tem problema, eu tenho 14 para te dar. Olha aqui para mim. Ele perdeu 3.000 camelos. Deus falou, perdeu 3, eu tenho 6 para te recompensar. 500 juntas de bois. Qual é o dobro de 500? Ele falou, não tem problema, toma 1.000 aqui para você. Você não está entendendo ainda. Só que eu vou te fazer uma pergunta, olha para cá. Quantos filhos ele perdeu? Qual é o dobro de 10? Então alguma coisa está errada. Porque a Bíblia não diz que Deus devolveu 20 filhos. Mas espera aí, não era tudo em dobro? Dobro de 10, 20. E você vai ver Deus devolver o dobro de tudo, exceto dos filhos. Com os filhos ele vem na mesma medida. Foi assim ou não? Aí eu vou te falar só uma vez. Chacoalhe alguém e fala assim, ó, essa é para você. Fala, fala. Fica ligado, porque Deus acabou de falar para mim que a nuvem, ela vai pousar na nave da igreja agora. Eu não sei se vocês acreditam, mas o que vai acontecer aqui vai ser o sinal do que ele vai fazer nos 12 dias. Ele devolveu o dobro de tudo, menos dos filhos. Por quê? Lá vai. Você se lembra quando Jó sacrificava no altar? Pastor Rodrigo já pegou. Quando Jó vinha para o altar sacrificar, Danilo, Jó não sacrificava pelas ovelhas. Jó não sacrificava pelos camelos. Jó não sacrificava pelos bois, pelos jumentos. Sabe por quem Jó sacrificava? Pelos filhos. E sacrifício gera muro de fogo ao redor da família. Aí eu vou liberar para quem está ligado. Se Deus devolvesse o dobro de filhos, Deus estaria dizendo que aqueles 10 Jó perdeu, assim como perdeu as ovelhas, os camelos, os bois. Mas quando Deus vem com a mesma medida, Deus estava mandando um recado para Jó. Só quem está vivo grita, qual? Jó, você perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu os bois, mas os filhos eu só guardei para você, eu estou te devolvendo de volta. Levante a mão na altura do seu milagre. Eu libero a última, e se servir para você, você pega. Mas o recado de Deus para este ano, para quem dá glória é: eu estou cercando seus filhos, eu estou cercando a sua casa, eu estou cercando a sua família. E para quem dá glória, a notícia é: nenhum mal te sucederá, e nem praga
chega! Aperta a mão de quem está do seu lado, aperta a mão dele. Aperta a mão dele, levanta a mão dele para o céu. Eu convido toda a de Campinas a fechar os olhos agora. Porque a nuvem já pousou aqui. Mas Deus acabou de me dar uma direção. E Ele disse: convoca toda a igreja por 1 minuto a orar uns pela casa dos outros agora. Eu vou te dar 1 minuto para você pedir para Deus cercar a família desse crente que está do teu lado aí agora. E se você tem fé para fazer isso, pega na mão dele, fecha os seus olhos. 1 minuto de oração agora. Vai! Aumenta o volume da oração, vai! Aumenta o volume da oração, vai! Aumenta o volume da oração, vai! Como núvia, ela é promanaia, canto de Mineguefá, ela eremite ofá, terme candará, ela é que temar, terme cante ofá, terme xiremá, terme candará, recalamite ofá, recatataramar, recalaxiremar, recataramachar, ela é promadar. Sabe o que ele falou para mim? Eu quero tomar os vasos e os valentes para guerrear aqui essa manhã. Levante a mão. Tereme calamar, vai. Taramara súria. A senhora acredita que Deus tem poder para quebrar qualquer corrente do diabo? Coloca as mãos da senhora aqui no altar, as duas. Eu preciso da intercessão da igreja. Eu falei para ela colocar as mãos no altar porque o altar é santo. O que vai acontecer com a casa dessa mulher é tão forte que Deus falou: eu vou tomar 14 pessoas para começar a falar num cântico diferente no meio da igreja agora. Sem forçar, é com naturalidade. Ele vai tomar de boca em boca. Já começou aqui, ó. Já começou aqui, ó. Ela é pra me como núvia. Eu não sei se essa igreja acredita, mas eu acabei de ouvir barulho de corrente sendo despedaçada. Porque há uma corrente do inferno que está amarrando alguém da tua casa, e o medo da família é perder, porque o espírito suicida está rondando a cabeça daquela menina. O telefone ia tocar e a notícia ia ser: encontraram ela sem vida na cama.
porque o diabo quer matar aquela moça. A corrente, pastor Rodrigo, está amarrando aquela moça na bebida, está amarrando aquela moça na cachaça. Mas Deus ouviu a oração da mãe, quando dizia: eu não aceito que a Vanessa morra nessa depressão. Deus falou para mim: eu vou tomar de Campinas agora, porque no glória a Deus da minha igreja, eu estou quebrando a corrente, eu estou livrando ela agora. Levanta a mão para dar glória. Levanta a mão para dar glória. Levanta a mão para dar glória. Estende a mão para cá. Posso falar, obreiras, mas é na unção, é no mistério. Tem labareda de fogo na mão de vocês. Deus falou: quebra o arco do valente aqui agora. Quebra o arco do valente aí agora. E se alguém mandar um brado de vitória, o diabo perde a batalha agora. Quem dá glória com eles vai cantar o hino da vitória. Quem dá glória canta o hino da vitória. Quem dá glória canta o hino da vitória. Vem cá, mulher, vem cá. Vem aqui, mãe, vem cá. Ei, vem cá. Vem aqui. Olhe para mim. A senhora toma posse do que o altar liberou? Dá um abraço no profeta. A igreja levante as mãos o mais alto que puder. Porque a mesma corrente que caiu na casa dela está caindo na casa de alguém agora. A senhora vai voltar para o seu lugar, mas você vai andar nesse corredor aqui, ó, com as duas mãos estendidas assim, ó. Alguém vai me chamar de doido, mas Deus falou para mim: aonde a senhora passar com a mão estendida, vai passar um anjo com a senhora guerreando no meio desse povo. Quem tem medo fica quieto, mas quem é vaso e veio dar lugar, olha o que Deus vai fazer aí agora, ó. Vai. Tem vaso marchando aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Eita! Levanta a mão da glória! Põe a mão na cabeça dela. Se você crê em mistério, estende a mão para cá. Seu esposo, eu vou falar algo simples, olhando nos olhos dos dois, que para alguém vai parecer besteira, mas o seu coração vai entender. Gerar profeta e profetiza não é fácil. Gerar milagre não é fácil. Quando eu te olhei, eu vi quando a mão de Deus descia e cobria essa menina. Deus falou para mim: sabe qual que é a maior raiva que o diabo tem? É que ela é milagre sobre milagre. Era a cana cheia. Porque na pior fase da sua vida, você descobriu a gravidez dela. E você disse: eu não sei nem como é que vai ser. Só que ela veio como um presente de Deus para arrumar as coisas que estavam bagunçadas. Já era para ter morrido há muito tempo. Mesmo depois que nasceu, a perseguição continuou. Deus livrou, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. Aí eu vou te liberar uma palavra, que eu sei que o teu coração vai tomar posse. Antes de eu nascer, Deus usava os profetas para minha mãe, dizendo: beija muito, abraça muito, porque não é seu, vai ser do altar. Posso falar o que Deus mandou fazer?
Abraça sua filha. Se vocês dessem glória, o negócio melhorava aqui. Estende as mãos para cá. Deus está levantando essa menina hoje como profetisa de Deus na terra, porque já tem ministério, já tem o manto no louvor, e a conexão de vocês é muito grande. Aí Deus falou: é tão forte que eu vou renovar a mãe e a filha aqui agora, para provar que eu sou Deus nessa família. Se tem alguém para levantar a mão e abrir a boca, derramaras. Levante a mão para o céu. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Quando eu te olhei, eu vi um anjo do seu lado. Sabe quando Deus manda um anjo para caminhar com a gente, que é para nos servir? E o anjo batia assim, ó, continência. Você crê que Deus fala na terra? Crê no sobrenatural de Deus? É tua esposa? Pega na mão dela. Deixa eu contar uma história que Deus contou para mim aqui no meu ouvido. Deus falou para mim assim, ó: hoje a casa está de pé, mas não tem muito tempo que eu levantei a casa. Eu vi um vaso quebrado, e Deus falou: o vaso se quebrou, mas se quebrou todinho. E quando o vaso se quebrou todinho, alguém olhou e disse: o ministério dele já era. Alguém olhou e disse: nunca mais vai voltar a ser quem era, porque eu estou vendo até uma aliança quebrada. Se vocês dessem glória a Deus, Deus falava mais aqui. Faz tempo que tu não ouve a voz de Deus de perto do teu ouvido, e não é nem qualquer profecia que te faz chorar. Mas por que não dizer que vocês estão em campanha de oração por um propósito? Porque os dois se quebraram, os dois chegaram no fundo do poço. Mas você já ouviu aquela frase que Deus não une pessoas, Deus une propósitos? É por isso que eu joguei a mão dela na tua, porque o que para o diabo era final, para mim era começo de uma nova história. E te digo, eu estou trazendo honra para esse casamento. A tua esposa está angustiada, virou o ano entristecida, tem um sonho, e eu conheço até o sonho dela. Mas diz o Senhor: traz a mão dela até o altar, porque quando ela colocar a mão no altar junto com a tua, eu vou fazer o sobrenatural acontecer aqui agora. A igreja levante as mãos para cá. Eu sei que eu estou profetizando para o povo que acredita. Quando ela colocou a mão no altar, Deus gritou no meu ouvido: o milagre vai ser apresentado em cima desse altar. Eu preciso de 50 pessoas para levantar a mão para eles e começar a orar, porque eu estou vendo o anjo, pastor Rodrigo, tocar no ventre dela e dizer: avisa que ela vai gerar, e que eles vão pegar e segurar no colo o milagre. Para quem dá glória? E eu vou falar mais: põe o nome de Isaac, porque vai ser o filho da promessa, o filho da, levanta a mão, da glória. Quem dá glória com eles vai cantar o hino da vitória com eles. Quem dá glória com eles, remaia, cataramaras. Abraça a tua esposa de pé.
Se tiver glória a Deus, o negócio melhora. Abraça. Eu vou voltar aqui e eu vou ver vocês segurando um milagre nas mãos. Quem crê no milagre deles, levanta a mão, abre a boca e dá glória a Deus. Levanta a mão em direção à sua casa. Rápido. Eu vou fazer uma oração e entrego. Quem está me ouvindo, dá um glória a Deus bem alto. Levante as mãos em direção à sua casa. Vamos louvar, Maneide? Vamos? Bora. Will, vem aqui fazer um manto, um mistério. Corre. Levante as mãos em direção à sua casa. Tem um varão de branco passeando aqui. O varão de branco está passeando no meio da igreja. Eu não sei se vocês ainda têm fôlego para adorar. Só que Deus falou para mim: em 1 minuto eu vou sacudir os 4 cantos dessa casa. Ei, você tem coragem de entregar 1 minuto de adoração em favor da sua casa? Quem tem coragem? Então levante as mãos em direção à sua casa agora. Rápido, levante as mãos para lá. Fecha, Will. Quando eu disser 3, vocês entram no coro já. Viu, batera? Quebrando tudo. Levanta a mão para a tua casa. Fecha os seus olhos e dá um grito bem alto comigo. Agora não é hora para crente preguiçoso. Agora é hora para quem acordou e veio entrar na guerra. Levanta a mão e grita bem alto. Diga assim: Deus, eu vou guerrear pela minha casa e pela minha família. Diga: Satanás, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai da minha saúde, em nome de Jesus. Levante a mão para a tua casa, fecha a palma da mão direita. Deus acabou de te entregar uma espada de fogo. Levou lá, já tem vaso guerreando. Levanta a espada. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai começar a balançar a espada e guerrear. Cortar os laços, porque os laços de morte vai ser cortado, as obras de macumba vai ser quebrada. Quem tem medo fica quieto, mas quem tem coragem levanta a espada e começa a guerrear agora, porque ele vai tomar todos os vasos, do menor ao maior, do maior ao menor. Eu digo 1, aumento glória. Eu conto 2, aumento glória. Eu conto 3, guerreia agora. Não se frustrarão. Guerreia, não se frustrarão. Guerreia, guerreia, guerreia. De Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém não se frustrarão.
Levanta a mão. Eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Diga, mas eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Levanta a tua mão e canta. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando medo. Mas e cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando pelas águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está causando dano pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando calma. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono. Sou eu. 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 Levanta as duas mãos mais alto. Quando eu contar até 3, você vai dar um abraço na sua família. Se ela estiver aqui, pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa, e vai declarar: esse ano é o ano da restituição. 1, 2, 3, vai lá, corre. Reparamos.